Estamos iniciando mais uma edição do Briefing Social pelo canal 6 da Claronet. E hoje com a nossa entrevistada Nadiesca Pomel e também pela TV nativos.com.br, importante dizer isso. Hoje com a nossa entrevistada Nadiesca Pomel, graduada em Pedagogia, em Educação Especial, especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica, especialização em Neuropsicopedagogia Institucional e Clínica. Nadiesca, fala um pouquinho mais de ti antes de entrarmos num tema importantíssimo que falaremos hoje. Olá, Jorge. Olá, Nadiesca. Seja bem-vinda. Obrigada. Olá a todas as pessoas que vão assistir a essa nossa fala de hoje. Bem, além desses comentários que o Jorge fez sobre o meu currículo, também gostaria de dizer que eu tenho mestrado na área da educação, fiz um mestrado internacional em Montevidéu, no CLAI, e também eu desenvolvi um trabalho na área da educação, aonde já estou aposentada na educação especial. Isso fez com que eu tenha muito interesse na área neural, na área sensitiva, ligada tanto ao autismo, quanto à questão do Alzheimer, quanto à questão das demências, não é? E eu me aposentei este ano, Jorge, no dia 4 de julho. Eu era coordenadora da 11ª CRE de todo o litoral norte da educação especial e inclusiva. E hoje eu me preocupo tanto com a criança como com o idoso. Certo, então estás te ambientando ainda a vida de aposentada, né, Nadiesca? Nadiesca, Alzheimer, esse tema tão delicado, tão misterioso de certa forma, né, que demonstra a fragilidade do ser humano, né? O que é o Alzheimer? Como é que se apresenta essa enfermidade? Bem, antes de dizer exatamente o que seria o Alzheimer, o mal de Alzheimer, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história do Alzheimer, de onde surgiu, né? Então, em 1906, o médico alemão Alois Alzheimer, por isso que é o nome dessa convalescência, né, dessa demência, sim, que podemos dizer, descreveu essa condição peculiar numa paciente dele, que inclusive tem o nome de Augusta. Ela começou a ter perda memorial, comportamentos psicológicos diferentes, e a partir daí, de 1906, a gente começou então a ter esse distúrbio, que é um distúrbio neurodegenerativo que provoca a perda cognitiva. Por isso que a importância do cuidado do nosso cérebro, das nossas funções cognitivas. E depois temos várias questões relacionadas a ela. Sim. Mas a principal questão é a perda das funções cognitivas, porque ela é uma doença de distúrbio neurodegenerativo. Certo. Então, os nossos neurônios vão se degenerar e vão ficar comprometidos. Certo. Esta perda da capacidade cognitiva, ela aparece até mesmo em conhecimentos preliminares, em situações elementares? Sim, nós podemos dizer que a Alzheimer tem 3 estágios: o leve, o moderado e o avançado. Muito importante que se observe desde o início, desde o leve, as primeiras percepções, os primeiros sinais, os primeiros sintomas. Já é muito importante observar, porque a gente pode retardar, reprimir e até, dependendo da nossa condição, que se a gente tem bastante conhecimento sobre o assunto, evitar o Alzheimer. Tá, perfeito. E quais são esses sintomas, Nadiesca? Como aparecem esses sintomas? Sim, os leves, a gente poderia dizer que é muito importante a gente observar a questão da memória. O primeiro ponto é a memória da pessoa. A pessoa começa com esquecimentos, esquecer onde deixou as coisas, onde guardou a chave. Será que eu desliguei isso? Será que eu não desliguei? Deixa as coisas fora de lugar, começa a perder as coisas. E a noção de tempo. A noção de tempo também é muito importante. Que dia é hoje? Que horas são? Ela se perde no dia da semana, no mês, uma no dificuldade ano. de se situar. É uma dificuldade leve que a gente consegue perceber e já precisamos observar.
E também uma certa irritabilidade, um nervoso, a pessoa perde um pouco da paciência. Então, são esses primeiros sintomas que, se a gente conseguir verificar, podemos retardar e até mesmo a pessoa evitar com Sim. que ela possa, né, entrar Sim. nessa doença que depois não tem cura, não é? Sim, a pessoa se torna intolerante, se torna facilmente irritável, seria por aí. Isso aí. E a questão da memória, né? A questão da memória, a questão dos esquecimentos de curto prazo é muito importante. Nós temos uma memória de longo prazo e curto prazo, principalmente as coisas mais recentes, não é? A pessoa começa a ter o esquecimento. Certo. E se manifesta a qualquer tempo? Por exemplo, existe uma idade, uma faixa de idade que possa se perceber que a pessoa foi atingida? Tem uma faixa etária com maior incidência ou não necessariamente? Sim, existem duas situações. Tem aquelas situações assim, ó, muito raras que acontecem antes dos 50 anos, raríssimas, mas pode acontecer por alguma questão neurológica. Mas o que mais acontece é a partir dos 60 anos. Dos 55, 60, 65 anos, então, tem que se observar muito. A partir de 65 anos são maiores os casos. E voltando aos sintomas, existe alguma situação em que na adolescência ou no início da vida adulta possa se perceber algo que dê algum indício de que a pessoa poderá vir a ser afetada por essa enfermidade? Não, na verdade não tem nenhum exame que possa dizer eu vou fazer o exame, eu vou ter Alzheimer. O que é uma questão que os Estados Unidos, os países, né, de primeiro mundo estão verificando muito, é a questão hereditária. Então, se algum parente meu, alguma pessoa da minha família teve Alzheimer, eu também preciso estar atenta porque eu posso vir a ter. Sim. Então a questão hereditária é um sinal que eu tenho que estar observando. Familiar. Histórico familiar é muito importante. Certo. Observar. Tu falaste aqui nos Estados Unidos. Bom, vamos fazer um paralelo. Em relação a outros países, como o Brasil está em termos de incidência e tratamentos? Bem, o Brasil hoje, dentro das pesquisas, inclusive a revista Veja, agora no mês de abril de 2022, fez uma publicação que nós estamos com 1,2 milhões de pessoas sofrendo dessa doença, né? E a cada ano são 100 mil novos casos de Alzheimer. O que o Brasil tem com relação aos outros países? Sim. Se fosse verificar num todo, o Brasil é o país com o segundo lugar de mais casos de Alzheimer. Por que isso? Os países mais evoluídos, que fazem mais pesquisas, que se preocupam bastante com a saúde, já antes de chegar na terceira idade, que a gente poderia dizer, fazem a prevenção. Então tem todo esse cuidado. E nós aqui no Brasil, é um assunto ainda muito recente, muitas pessoas nem conhecem o assunto. Dizem assim, antigamente diziam, ela é caduca, ela tá caduca, né? Ela tá muito esquecida, né? Tá perdendo a memória. Não dando tanta importância para esse assunto. Então, o que acontece aqui no Brasil? Nós precisamos nos preparar na área hospitalar, na área da saúde, na área psicológica, para atender não só os pacientes, mas os familiares também. Sim, é todo equipamento. Todo equipamento. E o Brasil precisa se preparar para isso, né? Nós tivemos no ano de 2020 uma pandemia. Após essa pandemia, cresceu muitos casos, principalmente do sexo feminino, né? Teve um grande crescimento de pessoas com Alzheimer. E tem alguma explicação para atingir mais o público feminino, para atingir mais as mulheres? Pois é. Pesquisas dizem que de 1 a 6 mulheres e de homens 1 a cada 11 homens. Então a gente percebe que as mulheres têm mais propensão a ter Alzheimer. O que acontece? Acontece todo um histórico que a gente verifica a questão psicológica feminina. Quando a mulher, a gente percebe que a mulher também, dentro de pesquisas, a mulher também tem mais questão propensa a ter o quê? A mulher tem mais propensão a ter depressão,
porque a mulher muitas vezes trabalha ou está em casa. E a questão do ciclo hormonal da mulher, antes e após a menopausa, é muito importante. Então é importante a mulher cuidar muito das questões também hormonais, também é muito importante. Sim. E eu posso te dizer, Jorge, hoje, que temos com mais casos de mulheres com Alzheimer do que mulheres com problemas de câncer de mama. É sério, é preocupante, é muito importante conhecer. Então, eu até quero te parabenizar por tu estar tratando desse tema que é tão importante hoje. E essa evolução, Nadiesca, desses casos, dessa incidência entre as mulheres, ela é recente? Ela é, digamos que nos últimos anos se percebeu esta evolução? As pesquisas mostram que sim, que gradativamente, por exemplo, a cada 100 mil casos, né, a maioria deles são do sexo feminino. Do sexo feminino. Bom, falaste aqui em questões psicológicas, né? Até que ponto esses fatores psicológicos, emocionais, físicos se conjugam e podem agravar conjuntamente e resultar na enfermidade? Eu poderia dizer que é um conjunto, conjunto de tudo. Por quê? Porque é muito importante a questão psicológica, porque se a pessoa está abalada psicologicamente, se ela está com algum problema psicológico, se ela se vê muito sozinha, né, abandonada, muitas vezes ela convive num grupo familiar, de um grupo enorme, de muitos filhos, marido, e muitas vezes ela acaba ficando sozinha. E quando ela fica sozinha, inicia uma demência. Ocorre o abalo. Realmente. Então, nós precisamos pensar que é um distúrbio neurodegenerativo. Então, o sistema nervoso central, realmente, a gente para de motivar os nossos neurônios, a gente não estimula a nossa área cerebral e a pessoa começa a se apagar, fica triste. Isso influencia muito. Sim. A questão física, que você abordou, né? A importância de não deixar de fazer exercícios físicos. Mas também não adianta começar a fazer quando está com 60 anos, não é? Então é uma condição toda. Tudo que eu faço hoje vai influenciar na minha idade. Vai refletir. Vai influenciar, vai refletir e vai dar o resultado. Sim. Então a questão do exercício físico, a questão da alimentação, a questão da minha meditação, da minha tranquilidade, é todo um conjunto, vai fazer essa influência para que eu possa evitar o Alzheimer. Bom, ainda sobre atividade física, nós sabemos que hoje as pessoas dispõem, às vezes, de um tempo mais reduzido, um tempo mais abreviado, mas é importante que se arranje esse tempo, né? Que a questão da atividade física não está relacionada só ao físico, mas como se está falando a questão emocional, a questão psicológica, que acabam, de certa forma, interferindo na qualidade de vida, não apenas física, né, mas a questão mental. Isso mesmo. Porque se a pessoa não se cuidar, não destinar um pequeno tempo do seu dia para fazer um exercício físico, ele vai verificar quanto tempo ele consegue, se é uma vez na semana. Uma vez é muito pouco, 2 vezes a semana, 3 vezes, 4 vezes ou todos os dias, mas pelo menos 3 vezes na semana, alguma atividade física é importantíssima. É importantíssima. Isso depois vai custar muito mais caro para ele e ele vai perder muito mais tempo. Então a pessoa tem que pensar assim, o que é prioridade na minha vida? É a minha condição saudável, até para o próprio trabalho que ele exerce. Sim. Até para o próprio trabalho. De repente levantar 30 minutos antes de manhã. Iniciar sua rotina um pouco mais cedo. Mais cedo, né? Agora é uma oportunidade, está chegando o verão, né? A gente consegue levantar mais cedo e se dedicar a fazer uma atividade física. Correto. E alimentação, né? Sim. Alimentação é importantíssima. Nadiesca, nós vamos para um bloco de comerciais e retornamos já falando sobre tratamentos alternativos, terapias alternativas. Tenho que falar sobre isso, não tem? Excelente, importantíssimo, Jorge. Tá, então já voltamos.
dia também é dia de combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer. Evite água parada pro bicho nem nascer. Ministério da Saúde. Voltamos para o segundo e último bloco do programa Briefing Social, aqui pelo canal 6 da ClaroNet ou tvnativos.com.br, hoje com a Nadiesca Pollmann, tratando de um assunto muito importante, Alzheimer. A Nadiesca, que é graduada em Pedagogia, em Educação Especial, especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica, especialização em Neuropsicopedagogia Institucional e Clínica e mais uma série de outras especializações, como ela já colocou no início do primeiro bloco. Nós encerramos a Nadiesca falando em terapias alternativas. O que se pode falar sobre terapias alternativas para o tratamento do Alzheimer? Bem, Jorge, eu gostaria de dizer que eu sou uma pessoa muito preocupada, além de preocupada comigo, com as pessoas. Então eu comecei a estudar bastante, buscar, ler, verificar, analisar vários artigos científicos, né? Várias leituras, onde colocam essa questão para nós. Porque eu também já estou chegando nos 60 anos. Me permite, Nadiesca. A Nadiesca também é autora de alguns artigos a respeito do tema. Isso. Na verdade, eu tenho mais de 100 artigos escritos, mas nessa área não são tantos assim. Mas vou escrever mais sobre isso também, porque é muito importante. Então, assim, a questão da prevenção, né? A gente pode, inclusive, olha a importância, Jorge, disso, evitar ou retardar. Como eu posso fazer isso? Bem, se o Alzheimer é um distúrbio neurodegenerativo, o que eu preciso fazer? Fazer com que o meu cérebro fique sempre saudável. Ativo. Vamos pensar que o nosso cérebro é uma esponja. Uma esponja que, se a gente não molhar essa esponja, ela vai secando, certo? E se eu molhar sempre só um lado da esponja, posso secar o outro lado. Então é um conjunto de um todo no nosso cérebro. Então a importância para evitar ou retardar, eu preciso muito trabalhar com, nós já tratamos a questão das atividades físicas, da caminhada, mas tem uma coisa muito interessante que nas minhas pesquisas, eu descobri que não adianta eu fazer sempre o mesmo exercício. Por exemplo, eu estou sempre caminhando, né? Então, eu caminho para frente, óbvio, a gente caminha, corre para frente. Um exercício legal é eu caminhar de costas. Por quê? Porque eu vou forçar o meu cérebro a fazer novas conexões, que a gente dá o nome de sinapses. Novas experiências com novas o cérebro. Conexões no nosso cérebro. Eu preciso estimular o nosso cérebro. Quando uma criança nasce, que tem alguma dificuldade, que a gente percebe que tem alguma deficiência, o segredo é o estímulo. E na terceira idade, agora que a gente precisa estar entrando a partir dos 50 e tantos, 60 anos, a partir principalmente dos 60 anos, é estimular o nosso cérebro. Nós precisamos fazer atividades físicas que eu não fazia antes. Então, se eu não sabia andar de bicicleta, não sei andar de bicicleta, é uma ótima ideia aprender a andar de bicicleta. Né? Então, fazer exercício não adianta, eu corro todos os dias, vou continuar a correr. Eu tenho que fazer coisas diferentes. Fechar, vedar os olhos, caminhar com os olhos fechados. Sim.
Nós temos o privilégio de morar hoje na praia, não é, Jorge? Exato. Então que a gente possa caminhar na areia de olhos fechados, não é? Ou seja, nós devemos nos experimentar, fazer Isso, fazer experiências. atividades diferentes que a gente não fazia. Por Certo. exemplo, uma segunda língua é excelente para o nosso cérebro. Né? Fazer inglês aos 60 anos. Aprender um idioma. Aprender um novo idioma, seja ele inglês, espanhol, francês, o que for, vai forçar os nossos neurônios e isso vai evitar que nós tenhamos esse processo neurodegenerativo. Bem, isso também eu quero dizer que é importante. Questão da alimentação. A alimentação, eu quero dar 2 dicas. Pois não. A ômega 3, os peixes. Ômega 3, de diferentes maneiras, eu vou pesquisar onde tem ômega 3, é importantíssimo o ômega 3. E tem uma questão que as pessoas perguntam para os médicos, não é? Eu posso tomar uma taça de vinho por dia? Uma taça de vinho por dia é importante, à noite principalmente. Por quê? Porque tem na casca da uva a gente poderia dizer, dentro da química, resveratrol. Que seria? Que faz parte do ingrediente que está no vinho tinto, Certo. que ajuda, que favorece a nós evitar o Alzheimer. Vocês vão dizer, agora a Nandisca vai dar dica para tomar vinho. Sim, pouquinho, não precisamos tomar uma garrafa por dia, mas uma tacinha por dia é Sim. importantíssimo. Importante, não um tação, uma tacinha. Não, uma tacinha de vinho por dia. E assim também, verduras, né? Principalmente frutas vermelhas e folhas verdes. Folhas verdes, daí vocês vão verificar qual a folha verde e vão alternando, né? A couve, o agrião, o brócolis, Elas né? contêm propriedades importantes no combate Importantes ao para o Alzheimer. nosso corpo, principalmente de vitamina D e B, muito importante. D e B. Sobre exercícios mentais, tem pessoas que elas próprias, né, se propõem exercícios, elas podem estudar, ler a respeito, mas acabam criando alguns exercícios de memória, né, associando situações para ir brincando, para ir se treinando. Isso. São válidos também. São válidos. O quebra-cabeça, ali, o jogo de palavras cruzadas é muito bom, mas só a palavra cruzada, sempre eu só fazer palavra cruzada, o meu cérebro vai acostumar só com a palavra cruzada. Daí tem os jogos de canastra, que o pessoal gosta muito de jogar, os jogos de cartas, né? Mas se eu jogar só canastra, só jogos de cartas, o meu cérebro vai se acostumar só com aqueles jogos. Vai se limitar essa Se resenha. limitar. Né? Então, a dança é muito importante, mas não dançar só um ritmo, dançar diferentes ritmos, não é? Então, a música, a dança, os jogos, são todos os jogos de tabuleiro, diferentes jogos, tudo que vai estimular o meu cérebro, eu preciso fazer. Muito importante. Certo, um capítulo interessante aqui, a música, né? A dança, a música. Vamos falar um pouquinho sobre a música. Para as pessoas, né, que sofrem com esse tema, né, que sofrem com essa enfermidade. Como chega a musicalidade para uma pessoa que sofre de Alzheimer? Como ela sente isso? Ela tem a sensibilidade um pouco mais ou não acentuada? Depende do grau, se ela está no estágio, se ela está leve, moderado ou avançado. O avançado é complicadíssimo, o grau avançado, porque ela tem que ter uma supervisão contínua, ela não tem mais um equilíbrio de memória, então é bastante complicado. Quando nós estamos no estágio leve, partindo para o moderado, é importante nós estimularmos, sim, os neurônios com diferentes tipos de melodias, de ritmos, né? E inclusive música, tipo as músicas que eu poderia dizer de Beethoven, né? Música clássica. Música clássica, Sinfonia número 3, número 10, estimula o cérebro, inclusive para novas aprendizagens, né? Então vamos ouvir um pouco mais diferentes, inclusive música clássica é muito importante. Cita as duas sinfonias em especial. De Beethoven, número 3 e a número 10. Há estudos sobre essas duas sinfonias? Essas duas. Inclusive a número 3 enfatiza muito para a questão da aprendizagem. A parte cognitiva. A parte cognitiva. Que é a parte cognitiva que afeta a questão principal do nosso cérebro. Inclusive eu quero falar para ti, Jorge, de alguns filmes, viu?
Eu quero falar de um específico. Tem um filme que tem como nome, que inclusive foi premiado, foi para o Oscar, né? Para Sempre Alice. Não sei se você já ouviu falar. Era de uma professora de linguagem, né? E ela a vida inteira foi professora acadêmica, professora de ensino superior. E ela estava completando 50 anos de idade. E ela, professora de literatura, de linguagem, tem que saber muitos livros, não é? Sim. Então ela sabia todos os livros, muitos autores, trabalhou a vida toda e ia se aposentar com linguagens. Memorizando então, autores, textos. Textos, autores e etc e tal. Mas era sempre a mesma rotina. Por isso que eu quis deixar para falar essa palavra agora, rotina. E o que aconteceu? Ela percebeu que ela começou a esquecer. Ela estava escrevendo um quadro, falando com os alunos e dava lapsos da memória dela, falhas na memória dela. E ela disse, o que está acontecendo? Não é? Então, foi todo um conjunto que descobriram que ela só fazia isso, leituras. Então, a leitura é importante? É, mas não só ler. O que eu fiz a vida inteira? Eu escrevi, eu li, eu sou professora de matemática a vida inteira, então eu preciso pensar, não ficar só nos números, mas também vir para as letras. Eu escrevo, o que eu tenho que fazer de diferente? Eu tenho que fazer o meu cérebro, fazer com que ele seja estimulado para coisas novas. Desenvolver um outro campo de interesse. A rotina leva ao distúrbio neurodegenerativo. Certo. A rotina. Certo, ou seja, desenvolver um outro campo de interesse para mudar. Para o nosso cérebro. É tudo no nosso cérebro, né, Jorge? Tudo é no nosso cérebro. Certo. Ainda no primeiro bloco do Briefing Social, né, Jéssica, nós falamos aqui, citaste rapidamente a relação do nosso país, o Brasil, com outros países no tratamento ou na concepção do Alzheimer. Tem algo que te chame atenção especial em relação a essas diferenças? Ou seja, como nós brasileiros tratamos do Alzheimer e como em outras civilizações essa doença é vista? Olha, eu posso te dizer que os países mais desenvolvidos não têm tantos casos como os países menos desenvolvidos. Em função do pouco conhecimento, pouca leitura, não é? Muitas pessoas não têm nem noção do que é, como é o sintoma e principalmente a prevenção. Tá? Desconhecimento. Desconhecimento da prevenção. Porque não adianta quando eu estiver com 55, 60 anos querer fazer tudo. Vai ser importante, mas é muito importante a gente iniciar desde já. E tem algumas doenças que também podem ocasionar o Alzheimer, né? Então, qualquer sintoma é muito importante procurar ou um geriatra ou um neurologista, né? Para fazer os exames, para ver o que está acontecendo. A diabetes também, a glicose alta no organismo. Pode desencadear. Pode desencadear. A questão cardiovascular, né? Então, se a pessoa tem problema cardiovascular, a pessoa precisa fazer o tratamento correto. É ruim tomar medicação, é mais ruim ainda não tomar. Sim. Então, assim, ó, se eu tenho uma glicose alta, assim, o médico vai dizer quanto é o máximo que a pessoa pode ter, né? Ela precisa fazer um tratamento, ela precisa cuidar da alimentação, porque isso pode, sim, sugerir essa questão do Alzheimer, principalmente. Sim. Que percentual da população brasileira, Nadia, é atingida pelo Alzheimer? Tem estudos, tem alguma estatística a respeito? Hoje nós estamos com 1,2 milhões de pessoas, né? Então vamos ver, 100 mil novos casos por ano, né? Uma mulher a cada 6 pode vir a ter Alzheimer. Mais casos de mulheres com Alzheimer do que com câncer de mama. O câncer de mama tem campanhas no mês de outubro, né? O Outubro Rosa, que a gente faz todo aquele trabalho. Sim. E o Alzheimer. É um tema mais abordado. É muito desconhecido, não é falado. O dia 21 de setembro é um dia dedicado ao Alzheimer. Então eu peço a Jorge muito que no próximo dia 21 de setembro, que o próximo 2023, no mês de setembro, a gente possa abordar, eu quero trazer junto aqui comigo. Que seja mais enfatizado. Seja mais enfatizado todo mês de setembro, um neurologista que a gente possa trazer aqui junto, um geriatra,
um psiquiatra, para a gente fazer uma mesa redonda aqui no próximo mês, para tratarmos mais esse assunto. Mas não podemos deixar só para tratar no mês de setembro. Sim, bacana. Tem que ter uma atenção permanente, né? E eu acho importante agora, iniciando o verão, que agora esse mês de dezembro, próximo mês, agora a gente inicia o verão, vamos iniciar a nos cuidar melhor. Porque o que a pessoa com Alzheimer precisa da família? Amor e carinho. E que as pessoas conheçam como lidar. Não tem outro remédio, é amor e carinho. E o que nós precisamos para evitar o Alzheimer? Ter amor e carinho conosco. Gostar de nós. Sim. Se eu gosto de mim, eu vou me cuidar. Gostar de si mesmo. Eu não tenho tempo, mas daqui a pouco eu vou precisar ter mais tempo comigo. O tempo terá que ser redobrado para tratar disso. Essa semente aqui é boa, né? Uma castanha, umas nozes, né? Ou alguma questão relacionada ao ômega 3, alguma questão que eu possa estar hoje desenvolvendo, estar comprando para poder evitar, mais tarde vai ser muito mais caro. Porque a pessoa não vai conseguir ficar sozinha. Sim. Se ela está num estágio avançado, ela vai ter sempre uma pessoa supervisionando ela. 24 horas. 24 horas. Nadia, que você falaste em família. E já encaminhando o final do nosso bate-papo, e os familiares do paciente de Alzheimer? É um capítulo delicado também, né? É um capítulo delicado, assim como... eu vou fazer uma relação. Assim como os pais de crianças autistas ou com qualquer uma outra deficiência também, né, tem essa questão de amor, carinho, paciência, atenção e não o abandono. Não o abandono. Assim também deve ser com a pessoa com Alzheimer. Sim. Né, que muitas vezes ela é até meio deixada de lado. Não. Nós precisamos fazer com que ela receba muito amor, muito carinho, muita atenção. A gente sabe de pessoas que realmente se dedicam nos seus familiares, mas tem outros que não. Que a gente sabe que, inclusive, determinam para que outras pessoas em outros locais... Né? E essa pessoa não fica com a família, fazendo com que o prejuízo fique maior ainda para essa pessoa. Prejuízos em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Requer uma atenção singular, praticamente sem ter que medir qual é esse esforço, né? E por isso que é importante, Jorge, a gente falar sobre esse assunto, divulgar sobre esse assunto. E dessa forma, nós encerramos a entrevista de hoje com a Nadiesca Pohlmann. Foi a primeira, com certeza, das diversas entrevistas que contigo aqui faremos, Nadiesca, porque o assunto ele é muito amplo, ele abre um leque para muitos outros tópicos, tenho certeza. E agradeço a presença e até a próxima edição do Briefing Social. Muito obrigado, Nadiesca. Obrigada e desejo a todos muita saúde. E saúde com muita água e uma taça de vinho. Até a próxima. Até a próxima.